Shalom Adonai, boa noite. Eu sou o pastor José Carlos Pereira Fontes e estamos começando uma série de estudos bíblicos, estudando a palavra e começando do princípio. Como é que começa do princípio? Nós precisamos entender aonde a história começa. Lá em Ezequiel, capítulo 28, diz o seguinte: Lúcifer diz, através da representação do rei Dário, me assentarei no trono no meio do povo. O que é que nós vamos entender? Entender que ele tinha um desejo no coração de grandeza, de estar acima do trono de Deus, ou pelo menos aí em Ezequiel, no mesmo nível do trono de Deus. Lá em Isaías, capítulo 14, ele diz o seguinte: subirei e me assentarei acima do trono do Altíssimo. Então nós podemos ver que a vaidade, o orgulho, a prepotência, a vontade de ser igual, semelhante ou maior a Deus, adentrara no seu coração. Em Ezequiel, diz que ele vivia no meio das pedras preciosas, vivia entre os topázios, diamantes e outras pedras preciosas que reluzia. Eu chamo esse texto de Éden mineral, ou paraíso mineral. E em toda essa grandeza, ele era também conhecido como príncipe, e a sua beleza era de grande potência. Era um querubim ungido. Ele tinha todas as qualidades necessárias no Éden, ou lá no céu, no Éden mineral, podemos assim dizer. E lá em Isaías, ele diz: eu subirei e me assentarei acima do trono do Altíssimo. Ele queria estar acima de Deus. Então, o que é que nós entendemos? É que todo esse orgulho, prepotência, vaidade, ganância invadiu o seu coração. E Deus o precipitou dos céus. E um terço de anjos os seguiram. E ele foi viver no abismo. Olha o detalhe. Ele foi viver no abismo, vagando. Mas um dia Deus contempla e sente a necessidade de criar o planeta Terra. E Deus olha e lança o Espírito sobre a face do abismo para trazer a criação do universo. E pela palavra, Deus foi criando as coisas, o céu, a terra, a água, a luz, separou água de água. E aí no versículo 26 de Gênesis 1, Gênesis capítulo 26, versículo 1, Deus diz assim: façamos, ele chama a Trindade à existência, porque ele é o Deus único, Deus trino, e ele diz: façamos o homem a nossa imagem, igual ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a nossa semelhança. E entra agora a parte importante do versículo, na parte A do versículo, que ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine.
Tudo bem? É só uma palavra. Domine. Só que essa palavra domine ecoou no meio do jardim e chamou a atenção de Satanás, não mais Lúcifer, porque lá em Ezequiel 28, quando ele ainda vivia no meio das pedras luminosas, das pedras preciosas, ele era Lúcifer, que significa anjo de luz. Agora, quando ele ouve ecoar no jardim do Éden, domine sobre a natureza, sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo, ele ouve essa palavra domine. A palavra domine adentrou no seu coração. E o adentrar no seu coração essa palavra, ele pensa, imagina e diz: bom, chegou a minha oportunidade. Esse é o meu momento. Eu vou seduzir o homem e aí conquistar o meu direito de reinar em algum lugar. Eu vou reinar nesse planeta que o de lá de cima criou. Aí ele já não é mais Lúcifer, já não é anjo de luz, mas ele agora é um anjo das trevas e se chama Satanás, que significa adversário. Ele se tornou legalmente um adversário de Deus. E Deus chama ao homem a responsabilidade sobre toda a criação que ele fizera e que entregara para que ele dominasse aqui na terra. E diz: olha, vamos fazer uma companheira. O leão tem o elefante, o cavalo, a cobra, todos os animais têm o seu companheiro. Vou fazer uma companheira. E Deus fez Adão cair num sono pesado. Ele anestesiou Adão. E ao anestesiar Adão, ele fez a primeira cirurgia da humanidade. Ele abriu o lado de Adão, tirou a costela e fez a mulher e entregou a Adão. Todos os animais tinham agora o seu companheiro, sua companheira. O homem também tinha a sua companheira. Mas Deus havia dito ao homem: olha, de tudo isso que plantei, que criei aqui, é para você, para o seu gozo, para a sua alegria, para a sua felicidade, para que você possa desfrutar de tudo isso. E lhe fiz uma companheira. Mas, preste bem atenção, existe uma árvore no meio do jardim que dela você não deve comer e nem tocar. O homem entendeu. Mas a mulher, se é que Adão falou com ela, ela tinha conhecimento. Se Adão não falou, ela não tinha conhecimento, porque a ordem foi dada a Adão. A ordem foi dada a Adão para não comer e não tocar naquela árvore. E quando Deus transmite essa ordem a Adão, aí Satanás diz: olha, é a minha grande oportunidade, seduzir o homem e levá-lo a desobedecer. Desobediência é rebeldia. Ele sabia disso. E disse: eu vou criar a minha equipe de rebelde aqui na terra, começando pelo primeiro homem. E ele seduziu. Através da serpente, ele seduziu a mulher a comer da árvore que Deus determinara de que não comesse. Ora, a mulher passeava pelo jardim e viu aquela bela árvore. Nós temos os sentidos e os nossos sentidos são aguçados e nós somos traídos pelos nossos sentidos. E ela viu que a árvore era bela, era muito bela.
Ela viu também que era agradável ao paladar. E ela comeu e chamou o seu marido e deu a ele também da árvore que Deus determinara que não comesse. Aí vamos entender. Me feita uma pergunta, uma ocasião, na igreja, e se Adão não comesse, haveria pecado na terra? Eu pedi uma oportunidade de uma semana para meditar, para estudar, para pesquisar, não encontrei uma resposta no caso se não comesse. Mas aí eu criei, dentro da minha imaginação, a própria resposta. E disse, eu creio que se Adão não comesse, Deus provavelmente levaria a mulher ao arrependimento e talvez tirasse aquela mulher e talvez até Deus fizesse uma outra mulher que viesse a ser obediente e submissa a Deus e a Adão, seu marido. Agora um detalhe importante é que todos nós, homens, queremos agradar as nossas esposas. E eu creio que a intenção de Adão era exatamente agradar a sua esposa Eva. E ele comeu. E a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. E eu acredito que Eva talvez tivesse usado um pouco de persuasão para levar Adão a comer da árvore. Ela até, olha, Adão, hoje eu estou lhe vendo de uma maneira diferente. Depois que eu comi aquela árvore, eu vim conhecer você completamente, conhecer como é seu corpo, como você é. Coma. Aí eu comi e não teve nada, e Adão comeu. A culpa não é de Eva. Eva não tem nenhuma culpa. Tendo. A culpa é de Adão. A ordem foi dada a ele. Mas quando eles comeram, os olhos foram abertos. Descobriram que estavam nus. Correram para fazer vestes para si de folha de parreira e se esconderam. E todos os dias, no final da tarde, como Deus fazia diariamente, Deus veio ao encontro de Adão. Chamou Adão. Adão. E a terceira vez, Adão, aonde estás? Adão tinha todo aquele paraíso para se perder, mas ninguém se perde da presença de Deus, porque Deus é onipresente. Deus estava no lugar aonde Adão estava. E um detalhe importante é que Deus está no lugar onde você está. Quando você busca Deus, Ele está aonde você está. E Adão se apresentou e disse, Senhor, estou aqui, porque estás escondido. Comeste tu do fruto que determinei que não comi. Ora, Deus sabia. Deus é onisciente, onipresente, onisciente. Ele sabia que Adão havia comido. Mas quando Deus pergunta, comeste tu? Deus dá uma oportunidade e leva a Adão a confessar o seu erro e talvez pedir perdão. E se Adão tivesse confessado o seu erro, talvez nós não tivéssemos vivendo essa situação que vivemos hoje, diante dessa pandemia tão grande do Covid-19. E de tantas outras pragas que já passaram e das outras que ainda virão até o arrebatamento da igreja. Olha só um detalhe muito importante. Adão acusa
a Deus da culpa, do erro, do pecado que adentrou ao mundo por intermédio dele. Adão acusa Deus. De que maneira? Comeste tu do fruto que eu determinei que não comesse, que não tocasse? Ah, Senhor, a culpa não é minha. Eu não tenho culpa nenhuma. A mulher que tu me deste, eu não pedi mulher nenhuma, mas você resolveu me dar uma mulher. E a mulher que tu me deste comeu e me deu. Aí vem um detalhe. E eu comi. Olha o detalhe. Ela comeu e me deu. Quer dizer, se eu quisesse, eu não teria comido. Eu comi porque eu quis. Foi porque ela me deu. E Deus vai para a mulher e diz: mulher, Eva, primeira, por que fizeste isto? A culpa não é minha, não. O senhor analise bem. Quem criou a serpente? Não foi o senhor? Então a serpente que tu criaste me enganou e eu comi. Que situação. Aí Deus faz vestes para o homem e o expulsa do jardim do Éden. O que é que acontece? Aí a imaginação de Satanás, não mais Lúcifer, lá no jardim mineral, ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele era anjo de luz, ele era regente, ele era querubim ungido. Mas agora que foi precipitado do céu no abismo, ele deixou de ser Lúcifer, ele passou a ser Satanás, que significa adversário. Ele passou a ser adversário de Deus. Ele queria ter o seu reino, ele queria ter o seu trono, ele queria ter os seus súditos, ele queria ter tudo que pertencia a Deus, ou pertence. E quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, ele imagina: agora é a minha oportunidade de reinar sobre esta terra. O homem desobedeceu, se afastou do Criador e agora é a minha oportunidade. Eu não tenho para onde ir. Vivo no abismo. Então eu vou ter agora onde viver. Eu vou ter um povo. Eu vou ter uma liderança. Eu vou ter quem governar. Eu vou ter quem ordenar a fazer as coisas erradas que eu quero que faça. E ele passa a reinar sobre a face da terra. E Adão, expulso do jardim do Éden, lá ele e Eva têm 2 filhos. Passa a ter a sua própria família. E tem um filho mais velho que chama Caim. E o mais novo, Abel. E Caim, ele mata Abel. E ao matar Abel, ele passa a existência, é assim que eu coloco, da geração de Caim. E nós vamos estar falando na próxima oportunidade que estivermos juntos, falando sobre a geração de Caim. Porque nós vamos chegar à geração de Caim, que vai ser destruída. Aí vem a geração de Abrão, e da geração de Abrão começa uma nova geração. Porque lá, em Gênesis 1:26, Deus diz a Trindade: façamos o homem a nossa imagem, com nossa semelhança, e domine. A diferença da geração de Abrão e a geração de Adão é que Deus praticamente dá as mesmas diretrizes a Abrão. E farei de ti uma grande nação. Mas
há um detalhe importante, é que Deus não diz a Abrão, e domine, porque o domínio da terra, que seria nossa em Adão, ele perdeu. Adão perdeu esse domínio. E esse domínio da terra passou a ser dividido entre Deus e aqueles que creem em Deus, que buscam a Deus, e aqueles que não servem a Deus. Porque quando Satanás foi lançado do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos com ele. E ele tem agora o seu próprio governo, tem o seu próprio exército. Ele tem o seu próprio domínio. E Deus tem o seu povo. E Deus diz a Adão que faria dele uma grande nação. Mas o poder de dominar ficou no Éden quando Adão pecou. Então nós vamos pegar essa sequência a partir da próxima semana, na próxima ministração, eu vou estar falando sobre a geração de Caim. A geração de Caim chegando a Abrão. E aí nós vamos chegar aos profetas. Vou começar por Esdras e Neemias, porque a nação de Israel, Deus consentiu que Nabucodonosor invadisse o território e prendesse a nação de Israel e todo o povo de Israel e levasse cativeiro para a Babilônia. O restante vocês saberão nas próximas ministrações, porque eu vou em Esdras e Neemias, depois vou passar nos profetas menores, todos eles até Malaquias, e depois eu volto para Daniel, para que a gente possa estudar as profecias sociais e as profecias apocalípticas, as profecias que se cumpriram no tempo do Antigo Testamento e as profecias que estão por vir aí no livro de Apocalipse. Então a gente vai chegar lá e a gente vai entender. E me perguntaram, pastor, por que o senhor não lê o texto? Porque eu quero que você leia. Eu quero que você medite. A igreja está precisando estudar a Bíblia. E a palavra diz que o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. E a terra está corrompida, porque o povo não conhece o Deus que serve. Que Deus nos abençoe, que nos preparemos para a nossa próxima etapa. Amém?